Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Favas Contadas, um podcast de Casal Mistério. De Casal Mistério? Não Mistério. Do Casal Mistério, mas de Casal Mistério, que é mais Mistério, fino. É mais fino. Que sou eu, a ela e ele, o ele, que está aqui ao meu lado. 17º episódio. Ah, é? Ah, já nem conto. Contando com os especiais, é verdade. Ah, Já bom, vamos- e hoje vamos contar a história surpreendente de um dos pratos mais famosos do mundo. Consegue adivinhar qual é? Eu consigo. Diz lá. A pizza. Exatamente. E vamos aos números. Vamos. aos números, Vamos, meu querido vamos aos mistério. números. Então, só nos Estados Unidos são comidas 350 fatias de pizza por segundo. É assustador. É impressionante. Por segundo. Isto dá 40 hectares de pizza por dia e cerca de 3 mil milhões de pizzas por ano. É inacreditável. É uma barbaridade. E calcula-se que possam ser consumidos 20 mil milhões de pizzas atualmente e anualmente em todo o mundo. Exatamente. É muita pizza. E nem sempre boa pizza, né? Pois, Esse é que é o problema. não, né? isso é verdade. Olha, por exemplo, gostas mais das pizzas com a massa fininha ou com a massa grossa? Eu gosto das pizzas com a massa... Eu gosto mais das pizzas com a massa grossa, bem feitas. Eu não, eu Ou gosto mais da seja, massa fininha. Mas a massa grossa não é grossa. É mais alta, mas não obrigatoriamente mais grossa. A boa massa napolitana é uma massa que no interior tem ar. E por isso, Depois acaba por ser toda isso não é grosso. Ela continua a ser uma massa fininha, só que O que eu insufla. estou a falar é cá em Portugal que levamos muitas vezes com aquelas massas maçudas. Passo a redundância, e eu adoro aquelas toadiças e fininhas. Mas Eu não, eu gosto mais da pizza napolitana. Eles estabelecem a diferença entre a pizza romana, a de Roma é mais fininha, E a dos napolitana é Estados mais Unidos é grossa. mais fininha e a napolitana é mais ok, grossa. mas hoje estamos aqui não para dar a nossa opinião sobre Não. as pizzas, não. Não. Mas para contar como é que tudo isto nasceu. Exato. Porque ao contrário do que toda a gente e muita gente acredita, a moda da pizza é muito recente. Eu não fazia ideia, eu próprio não fazia ideia. E nem sequer nasceu em Itália, Não. pasme-se. Pois não. Lamento, mas não nasceu. A moda, né? A pizza só começou a globalizar-se nos anos 40 do século XX, portanto, 1940, na década de 40, e só se tornou popular em Itália e na Europa depois de virar um sucesso nos Estados Unidos. Lamento imenso, os anti-americanos, mas é verdade. E isto reconhecido Isto por é vários história. historiadores italianos. É a história. Então, mas afinal, onde é que nasceu a pizza? E não tem nada a ver, antes que comece a achar, não é? Com a cidade de Pisa, que é com S, não é? Tem nada a ver Exatamente. onde é a torre está torta. Não. O nome de pizza, aliás, vem de pita. Pizza com 2 Z's e pita com 2 T's, que quer dizer tarte em grego. O pita é aquele pão fininho que já Sim, era pão consumido há milhares de anos no Egito e na Grécia Antiga. E era servido simples ou apenas com azeite. Depois, durante a expansão do Império Romano, o pão pita é levado para a região que hoje conhecemos como Itália. Não? E aí transforma-se na bela pizza. É em Pisa. O termo pizza aparece pela primeira vez em 997, Bolas. numa cidade que se chama Gaeta, que é um porto entre Nápoles e Roma. É o primeiro registro que existe do nome pizza. Super antigo, hein? É. E o facto de ser uma cidade portuária também tem a ver com a história da pizza, Tem presumo eu. tudo a ver com a história da pizza. Porque o pão pita com azeite não tem nada a ver com a pizza. É só a massa. Basicamente era uma focaccia, não é? Ok. E a pizza só nasce quando alguém se lembra de servir essa massa com molho de tomate e queijo derretido. Isso é que é a pizza como nós conhecemos Mas hoje de em dia. acordo com os meus aprofundados estudos, porque eu estudei o tema, não é? Tu O andas a preparar-te. Eu ando a fazer TPC, para não ser sempre ela pergunta, ele responde. Ela por não, A loira acabou. burra, a loira acabou. Não, mas porque, primeiro, estás a dizer que eu sou loira? Estás a dar pistas erradas. E será pá. que é? E será que é? E burra? Tenho muito pouco. Mas vamos lá. E de acordo com os meus aprofundadíssimos estudos, porque eu estive aqui a investigar, o tomate só é introduzido muito mais tarde. Sim. Já no século XVIII. É, exatamente. Pois é. Os espanhóis trazem o tomate da América Latina no início do século XVI para a Europa, Sim. mas sempre houve uma enorme desconfiança em relação àquela fruta exótica encarnada que se acreditava que era afrodisíaca e alguns até acreditavam que era uma fruta venenosa.
Disparate. Portanto, o tomate era mais usado como ornamento, como uma flor ornamental, do que propriamente para comer. Mas como havia uma grande relação comercial entre o sul de Espanha e a Sicília, a zona da Sicília, o tomate é levado para a região do sul da Itália. E aí não havia grandes superstições, quer dizer, se Não. queriam lá saber, o tomate era bom e começaram a comer. Até porque Não é- Nápoles não era um é reino tanto por pobre, isso. não é? É mais por causa da pobreza. Sim, não é? como era um reino pobre, toda a gente começou a comer tomate, porque também não havia muito mais para comer. E foi assim que nasceu o famoso molho marinara. Que é a base da pizza. Pois, claro. É a segunda data fundamental para a história da pizza. Foi no século XVIII que os pescadores da região de Nápoles começam a levar 2 alimentos que eram de fácil conservação para as suas longas estadias no mar. Portanto, saíam durante vários dias. E tinha que ser alimentos que não se estragassem. E era o pão da pizza, Claro. portanto, o O tal pita. pão, exatamente, Sim. e o molho marinara, que era feito com tomate, azeite, alho e orégãos e que com a mistura fica conservado facilmente. E assim conseguiam fazer pizzas durante as viagens no mar. Então é daí que vem a expressão marinara. Vem da palavra italiana para marinheiros, Que é? que é marinai. Exatamente. Ah, pois. E é daí que vem a origem do nome. Esta é a mais básica das pizzas. A marinara, que também é conhecida por pizza napolitana, Ok, sim. é apenas massa, portanto a base, tomate, azeite e alho, mais nada. Sim, mas ainda não levam queijo, que na minha modestíssima opinião, para mim é de longe o ingrediente mais importante em qualquer pizza. Eu adoro. E a mistura do queijo com os outros dois é que faz de facto a pizza que nós conhecemos hoje. O queijo só aparece quase 100 anos mais tarde. Antes disso, as pizzas marinara começam a ser consumidas pelos não marinheiros em Nápoles, portanto eles traziam do mar e aquilo começa a popularizar-se. E como eram baratas e duravam bastante tempo, começam a ser feitas em laboratórios, que era o que se chamava as padarias, É que giro. e são vendidos por vendedores ambulantes nas ruas. Basicamente era uma comida de rua, as pessoas dobravam a pizza e comiam em pé. E começou a ganhar fãs e diz que até o rei de Nápoles, não é? Fernando VI era fã da pizza marinara. Sim, Fernando IV, não sexto. Ah, era o quarto, peço desculpa. O quarto. A minha história de italiana está péssima. Mas era Fernando, não Era interessa. Fernando, já está muito bem. Nós só tivemos um, formoso. Exatamente. Não decoro os 6 aí, tá? Mas mantinha-se essencialmente como um alimento das classes mais pobres. E só havia na região de Nápoles, não havia no resto de Itália. Portanto, a pizza não existe fora de Nápoles. Ok, era um exclusivo de Nápoles. E além disso era um reino autónomo, portanto, mais dificilmente ele seria universalizado pela Itália toda. Claro, mas entretanto, no final do século XVIII, nascem as primeiras pizzarias. Sim. Primeiro para venda ambulante, não é? E depois já para consumo no local, já, Sim. para as pessoas se sentarem Também na e comerem. região de Nápoles. Né? A Também, primeira sim. pizzaria com mesas e cadeiras acredita-se ter sido a antiga pizzaria Portalba, em 1830, que ainda hoje está aberta. E existe em Nápoles ainda? E existe ainda em Nápoles. E foi uma pizzaria onde já tinha, com cadeiras, com já uma coisa a É séria. tal que tinha uma curiosidade gira, não era? Que foi a pizzaria que inventou as vendas a fiado. Exatamente. Pois, e que os muito clientes giro podiam isso. pagar as pizzas até 8 dias depois de as consumirem. Eram Sim, simpáticos. sim. Chamavam-lhes a Pizza 8. Pizza 8, não é? E Portanto, ou pelos seja- vistos não os levou à falência. Portanto, Não. o fiado nem sempre leva à falência. Mas é giro. Mas, ou seja, quem pedisse a pizza ao outro normalmente só pagaria até 8 dias Ou até depois. 8 dias depois. É giro, sim. Finalmente, para a minha grande alegria, no século XIX aparece o queijo nas pizzas. Aparece. Não se sabe exatamente quem fez a primeira pizza com queijo, mas alguns historiadores acreditam que tenha sido Rafael Esposito, que é o criador da pizza margarita, mas não há certezas em relação a isso. Mas essa pizza supostamente foi feita de propósito para a rainha Margarita. Daí o nome da pizza, certo? Exatamente. Pois? Foi em 1889, durante uma visita dos reis de Itália a Nápoles. Ok. O país tinha acabado de ser unificado, 19 anos antes tinha sido unificado, e ainda havia imensa contestação à unificação. E foi para tentar apaziguar o ambiente que o rei Humberto e a rainha Margarida fizeram uma visita a Nápoles. Ok. E durante a visita eles veem várias pessoas na rua a comer as pizzas dobradas e diz-se que Ficaram ficaram cheios de encantados com o cheiro da pizza cozida. E de facto cheira maravilhoso. É ótimo. E numa operação de charme, então resolvem trocar a alta cozinha francesa por comida local. Ou seja, nos banquetes pediam E começaram a experimentar. E é por isso é que o Esposito é convidado a fazer uma degustação de pizzas para os reis, é isso? Ah, ok. Ele prepara 3 pizzas. Uma é a Mastunicola, que basicamente quer dizer tio Nicolau.
que é Mastro Nicola, com manteiga, levava manteiga, queijo de ovelha, manjericão e pimenta. Outra é uma pizza simples também de tomate e anchovas. E a famosa margarita, claro. E a primeira que, de facto, se aproxima minimamente do que são as pizzas hoje em dia. Mas na época ainda não se chamava margarita, Não, presumo. basicamente era uma pizza com rodelas de tomate, não levava molho de tomate, Ok. queijo mozzarella fresco e bem branco e folhas de manjericão verde. Que Isto, no fundo, é uma salada caprese em cima de um pão pita. Não, mas isto tem relevância porquê? Porque são as cores da nova bandeira da Itália unificada. Ah, Que isto o era tudo Esposito política. transforma numa pizza como homenagem aos reis. E é uma forma também de dar graça aos reis, não é? Exatamente, e faz uma apresentação também. Sim, porque a pizza estava arranjada em forma de flor, não é? Os tomates, as rodelas de tomate. As rodelas de manjericão e de tomate, basicamente as rodelas de Tomate. não é de manjericão, de queijo mozzarella, são os sim. brancos, estavam à volta para recriarem as pétalas da margarida, da flor. Mais uma homenagem à rainha. É. No dia seguinte... E dizem que foi a pizza que a rainha mais gostou. Foi. No dia seguinte o Esposito recebe uma carta do chefe do serviço de mesa da Casa Real e que dizia, há a citação da carta que é engraçada, dizia: apreciado senhor Rafael Esposito, confirmo que as 3 variedades de pizza que preparou para Sua Majestade a Rainha eram deliciosas. Mas a Rainha terá ficado encantada com a apresentação em flor da pizza, claro. Em flor da pizza Homenagem a de ela. mozzarella e manjericão. Por isso o Esposito resolve chamar-lhe Pizza Margarida, ou Pizza Margarita, em homenagem à Rainha. Mas apesar de haver cada vez mais gente a comer pizzas em Nápoles, elas eram praticamente desconhecidas em Itália, não é? E no resto do mundo também. Sim. Com uma única exceção. E isso é que é engraçado. Uma cidade a 7.079 km de distância De Nápoles? de Nápoles. Para fugir à pobreza extrema de Nápoles, grande parte da população tinha emigrado no fim do século XIX para uma nova metrópole, em claro desenvolvimento no outro lado do Atlântico. Calcula-se que entre 1890 e 1920 emigraram 13 milhões de italianos. 13 milhões? Isso é uma 13 barbaridade. milhões. É uma barbaridade. Para onde? Estás a falar de Nova Iorque, com certeza. Nova Iorque. Onde até hoje existe uma das maiores comunidades. Nós estivemos lá, Little Italy. Exatamente. Uma das maiores comunidades italianas fora do país, acho eu. Mesmo. Sim. E só que também em Nova Iorque os imigrantes italianos eram pobres. Porque Pois. estavam a recomeçar a vida, sim, do zero. e eram um bocadinho ostracizados, e por isso tinham o hábito de fazer uma das receitas mais baratas que conheciam, que era a pizza. É lá que abre a primeira pizzaria fora de Itália e provavelmente fora de Nápoles. Não há confirmação, mas provavelmente terá sido. Segundo um historiador, que é o Peter Regas, que é um historiador americano de Chicago, nos anos de 1890, nascem as 6 primeiras pizzarias em Nova Iorque, que acredita-se tenham sido as primeiras pizzarias nos Estados Unidos. E foram todas abertas por a mesma pessoa, que é um Filippo Miloni, um imigrante de Nápoles. Claro. E no princípio do século XX já havia centenas de pizzarias espalhadas por Nova Iorque, Boston, Chicago. Sim, por imenso. A migração... St. Louis, sim. A migração nos Estados Unidos sempre foi enorme. Os Estados Unidos é um país de enorme mobilidade dos cidadãos dentro do país sim. e na altura estava a desenvolver-se, portanto, mais ainda. Saíram de Nova Iorque para o resto do país. E a comunidade italiana também começou a espalhar-se pelo país, das cidades para os subúrbios e depois da costa leste, onde é Nova Iorque, para o interior da Califórnia, passando pelo interior. Sim. Não é? Para o interior e para a Califórnia. Sim, mas espalha-se por todo o país. E é assim que a moda da pizza se espalha pelos Estados Unidos, muito antes de se espalhar em Itália. Ainda por cima é a época do início da fast food. Sim. E as pizzas são a comida mais prática de todas, obviamente, não é? Pode ser vendida à fatia, pode ser comida na rua, mais fácil. Sim. E além de que é barata. E deliciosa. E deliciosa. Alguns historiadores italianos consideram mesmo que a pizza só se torna deliciosa nos Estados Unidos. Por causa dos ingredientes, claro. Um deles é um italiano de Parma, que é um professor, Alberto Grandi, que estudou a história da pizza e conclui que as pizzas de Nápoles, no início do século, eram muitíssimo pobres. Havia poucos ingredientes, por causa da crise. Muita gente usava açúcar na produção da massa, o que a deixava altamente doce. Sim. Era panquecas quase, não? Sim, era um pão doce. Sim. E eram mal cozinhadas porque a qualidade dos fornos em Nápoles era péssima porque não havia dinheiro. Pois, e nos Estados Unidos, claro, havia dinheiro, não é? Como o país é rico,
Muda tudo. Os imigrantes italianos têm contacto com uma variedade enorme de ingredientes deliciosos que não conheciam. Pois. E a qualidade dos fornos permite-lhes fazer as pizzas tostadas e crocantes que conhecemos hoje e o queijo bem derretido por cima do molho de tomate. E essa basicamente é o início da pizza que nós conhecemos hoje em dia. Portanto, no fundo, as pizzas rústicas mais primárias começaram em Nápoles, mas Sim. foi nos Estados Unidos que desenvolveram as Este pizzas Alberto como nós Grandi, conhecemos hoje. que é italiano, ele diz mesmo, a pizza que nós comemos hoje em dia nasceu nos Estados Unidos, não pois. nasceu em Itália. E estas novas pizzas só chegam à Itália, pois, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, nos anos 40 a pizza já era uma das fast foods mais consumidas nos Estados Unidos. Já havia mesmo relatos, jornais a dizer que se ia tornar mais consumida do que os hambúrgueres. Ah, era? Com a guerra acontecem dois fenómenos com a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a Europa é inundada de americanos. Sim. Soldados americanos. Claro. Foram ficando e especialmente Itália, onde os americanos tiveram... Muito tempo depois e tiveram um desembarque, foram os protagonistas do desembarque na Sicília, e trazem uma série de modas, desde a pizza aos jeans, passando pelo rock and roll. Portanto, tudo isso é assimilado na Europa a partir dos anos 40. E em segundo lugar, há uma enorme massa destes imigrantes italianos que foram para os Estados Unidos que regressa à Itália e levando de volta a moda que já havia nos Estados Unidos e que estava completamente massificada e as novas técnicas para cozinhar a pizza. E os tais fornos melhores e os tais ingredientes mais E apetitosos. sabiam o que era, maior mistura de ingredientes mais frescos, os fornos, a temperatura que deve ser cozida a pizza, etc. Isso foi 2 em 1. Juntava-se o interesse dos consumidores despertado pelos americanos, claro, e o know-how levado pelos retornados italianos. Sim. De facto. E aí, hoje em dia, a Itália já tem umas pizzas melhores. Já tem as melhores pizzas do mundo. claro. É assim que a Itália se transforma. Portanto, exatamente. Mas no foi melhor com a sítio para comer Mas pizzas. foi com a influência americana. Foi. Este Grandi diz mesmo que se não tivesse sido este fenómeno nos Estados Unidos, não teria havido as pizzas que nós conhecemos hoje. E é engraçado esta coisa que é a ida dos italianos para outro sítio, na outra ponta do mundo, para que os ensinou a fazer... para desenvolverem uma técnica que eles depois regressam para o sítio natal para a fazer decentemente. Por isso, resumindo e concluindo, a pizza, como a conhecemos hoje, nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos a pizza que a conhecemos hoje e nasceu a moda. A moda da pizza e das Só aí pizzarias depois também. é que se espalha por Itália. Como diria o Fernando Peça. E esta, hein? Bem, nós voltamos para a semana com mais uma história sobre a comida. E eu já estou aqui com uma cerveja. Não, está a beber uma mini. Isto é uma vergonha. Abriu a mini durante o programa. Até para a semana. Peço desculpa, estava a engolir. Pois Até para a estava. semana. Favas contadas com o Casal Mistério.